Eu acabo de terminar As Lendas de Arlan, um compêndio de 10 contos trágicos de fantasia, escrito pelo autor nacional e que eu já considero meu amigo Douglas Jansen, publicado pela editora Flive, e tô aqui para compartilhar as minhas impressões com vocês. Tá analisando agora, talvez não tenha sido tão inteligente já começar o vídeo apresentando o autor como um amigo meu, porque vocês podem questionar a parcialidade da minha crítica, mas tratar isso tão abertamente também é uma maneira de provar que a transparência da análise que eu vou fazer para vocês. Não vou entrar em muitos detalhes de enredo e jornadas, porque são 10 contos que acontecem aqui em períodos diferentes da história, com protagonistas diferentes, com focos diferentes, mas o que eu já posso trazer aqui de forma geral é que o livro vai transportar a gente para o mundo de Ircardia, que é um universo de alta fantasia medieval. Então vão ter vários temas que são comuns a esse tipo de obra, tá? Como dragões, magia, cavaleiros de armadura brilhante. E o livro leva esse nome porque Arlan é o deus dos mares e do caos nessa obra, e como todos os contos aqui vão ter em comum a tragédia, todos eles giram em torno dessa entidade, desse tchutchuco que está aqui na capa, que é o deus Arlan. Não necessariamente que ele seja uma figura, um personagem em todos os contos, mas o caos é muito presente em todos eles. Admito que eu acho muito difícil fazer resenha de antologias, porque é natural que tenham alguns contos que a gente vai gostar mais, vão ter outros que a gente não vai gostar tanto, então seria muito injusto com a obra como um todo se eu chegasse e taxasse o livro de bom por causa de um conto que eu gostei muito, ou de ruim por outro que eu não me identifiquei tanto assim. Mas no geral eu posso afirmar que sim, é um livro muito bom e eu recomendo. Entregando um pouco a idade aqui, na minha adolescência, ali no início dos anos 2000, eu gostava muito de Twilight Zone. A gente não tinha dinheiro para pagar TV a cabo, então eu lembro que passava no SBT, agora não lembro se na madrugada de sábado para domingo ou domingo para segunda, mas eu lembro que eram 2 episódios e eu ficava atento esperando para assistir. E esse livro aqui despertou memórias afetivas dessa época para mim, porque apesar de ele não ser especificamente narrado pelo Arlan, que ele só é uma figura que existe, é citado em alguns momentos, eu sentia como se eu estivesse sentado em frente à TV, assistindo um episódio de Twilight Zone especial fantasia, com ele apresentando uma tragédia nova para mim. Então isso aqui já dá um panorama geral da indicação que eu vou fazer, tá? Se você gosta de Twilight Zone, RPG e histórias de fantasia, essa obra é para você. De pontos positivos aqui, e eu posso falar que os positivos são todos gerais, tá? Você vai encontrar em todos os 10 contos. O principal deles é que por ser um livro de contos, a gente consegue acompanhar já na primeira obra o amadurecimento da escrita do autor. Não fica muito claro quais contos ele escreveu primeiro e quais ele escreveu depois. Eu tenho quase certeza que eles não estão na ordem de escrita aqui, mas dá para perceber sim que alguns estão bem mais maduros que outros. Um segundo ponto eu chamaria de fator humano, que é o peso psicológico e emocional que está presente em todos os contos, porque é muito pungente aqui o quanto os personagens vão se desesperando conforme as coisas vão dando errado, e às vezes pequenos deslizes que nem seriam grandes problemas no geral vão gerando algumas paranoias, e a gente vai acompanhando o que os personagens estão pensando sobre aquilo e como isso se torna uma sequência de decisões erradas que vai levar a uma grande tragédia no final. E, por último, a ligação sutil entre os contos, porque todos eles se passam no mesmo mundo em épocas diferentes. Não fica claro aqui qual é a linha do tempo exatamente, mas a gente vai percebendo, conforme lê as histórias, o que vem antes e o que vem depois. E essa ligação fica muito clara dos 2 jeitos possíveis, tá? Tanto em alguns contos que a gente lê aqui, a princípio não dá um grande valor para ele não parece ser um grande acontecimento, mas depois, lendo outros contos que se passaram no futuro, a gente percebe que aquilo até foi um marco no calendário, como é que antes de Cristo e depois de Cristo, o acontecimento daquele conto muda o calendário do mundo. E pela outra via, eventos aqui como a Guerra dos 12 Exércitos, que é citado em vários contos aqui como algo do passado, algo que às vezes até é estopim que vai gerar a história de um conto, até que a gente é pego de surpresa e se vê dentro de um conto que vai dar pra gente o plano de fundo desse evento e explicar quais foram as situações que levaram a ele. Sobre os pontos negativos, antes de entrar neles, eu preciso deixar o disclaimer aqui, que eles fazem parte de 3 ou 4 contos aqui, então não é da obra como um geral, nem da maior parte dela, mas como muitos deles você pode sentir já nos primeiros passos da leitura, eu acho que é justo deixar eles registrados aqui para você saber que eles passam. O primeiro deles, e que eu diria que foi o que mais me incomodou, é que o cenário de fundo aqui, o mundo de Ircardia, é baseado em um cenário de RPG que o autor jogou no passado. E em algumas descrições aqui, algumas situações que os personagens passam, a gente consegue perceber toda a mecânica do sistema de RPG usado nesse mundo por trás da cena.
Não que eu ache ruim basear uma obra literária em um cenário de RPG, mas eu acho que às vezes o autor tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar muito claro a mecânica do jogo por trás da história. Um outro ponto que eu acho que é bem relacionado a esse é que em alguns contos aqui existe um excesso de explicação do cenário. Eu entendo que o world building às vezes dá bastante trabalho, mas eu acho que para contos curtos às vezes isso tomou muito espaço da história e não era exatamente necessário. A gente conseguia ler e entender o que estava acontecendo ali sem aquela explicação. E o último deles é que em alguns contos aqui eu senti um excesso de personagens. É algo que não incomoda em crônicas, livros maiores, mas eu acredito que para contos curtos de 10, 20 páginas não funciona muito bem. Porque eu começava a diferenciar quem era quem na história ali quando metade do grupo já tinha ido de arrasto. Então isso estragava um pouco a minha conexão com a história, eu não conseguia me sentir aflito, apreensivo, porque quando eu começava a me importar com os personagens já era tarde demais. Mas em compensação, nos contos que não têm esses elementos, eles são muito bons, inclusive apresentam o completo oposto, apresentando personagens extremamente carismáticos que você se conecta instantaneamente com eles e trazendo aquele sentimento que eu acredito que é a intenção de uma história trágica, que é você ficar ansioso e apreensivo para saber o que vai acontecer com aquele personagem. Para uma primeira obra, eu acho que o autor começou muito bem, e eu admito que eu já estou ansioso para acompanhar novas histórias entregues por ele, e que eu leria tranquilamente sagas inteiras sobre alguns personagens que estão aqui em contos curtos, como o Connor ou a Marianne.